Chegamos no fim da nossa série sobre anjos, né? Hoje é a nossa quinta aula e vamos concluir esse assunto, né, super importante, falando a respeito de anjos. Mas antes de entrar no material, acho que vale reforçar que a Bíblia, ela não é um livro sobre anjos. Os anjos, eles aparecem lá, em muitos livros, inclusive, né? Alguns mais, outros menos, né? A Bíblia é um livro sobre pessoas, né? Sobre seres humanos, né? Conta a nossa origem, como tudo começou, conta qual vai ser o nosso futuro, como tudo vai terminar até chegar a novos céus e nova terra. Assim como, né, a humanidade tem um Gênesis e um Apocalipse, né, tem um começo e um fim, e tudo isso a gente encontra nas Escrituras, né, Marquinhos? Na Bíblia a gente não tem todos os detalhes a respeito de anjos, porque a Bíblia não é um livro para anjos, é um livro para seres humanos. Mas de toda a criação, acho que Deus ele deu inteligência, né, tanto para a raça humana quanto para os seres espirituais. Né? São os seres dotados de inteligência, né, e também de, vou chamar assim, de filtro moral, sabe? Saber o que é certo e o que é errado. Os anjos, eles estão constantemente na presença de Deus, então vem o Senhor face a face e servem a Deus diretamente, assim, estão lá para servi-lo. Quando você vê, por exemplo, Jesus orando, ensinando, na verdade, a gente a orar, ele fala, né, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, por mais que talvez a gente não ligue os pontos, mas os anjos estão lá no céu para fazer a vontade de Deus. E eles fazem bem. Muito melhor do que a gente, né, Marquinhos? A gente às vezes fica meio indisposto, né? Mas os anjos não, né? Só que existe, né, um papel para os anjos no plano divino. Né? Deus, né, não nos colocou totalmente apartado, né, das coisas. Os anjos têm um papel na nossa salvação, de alguma forma. Tá? E isso, né, faz com que seja importante a gente entender, né, esse papel dos anjos. Né? Porque Deus, quando planejou todas as coisas, ele pensou em tudo. Então, como que os anjos estão direta e indiretamente envolvidos nesse papel? E a gente vai fechar, né, a nossa série sobre anjos falando exatamente desse papel dos anjos, né, no nosso processo de salvação. Deixa eu colocar aqui um ponteirinho, para ficar mais fácil. Então vamos lá. Né? Dois versículos importantes aqui na tela. Né? O primeiro deles, né, antes de falar dos versículos, né, os anjos, né, a existência dos anjos e o ministério dos anjos, né, ajuda muito a gente a entender a grandeza do amor de Deus, né, e também o plano que Deus estabeleceu para nos salvar. Então, a existência dos anjos, né, acaba sendo, de certa forma, fundamental para a gente entender que Deus nos ama, né, e que esse amor nos leva para um plano de salvação. Deus quer nos salvar. Ele faz o necessário para isso. E aí, olhando os versículos, né, o primeiro que está em 2 Pedro nos faz pensar que Deus, ele preparou um plano de redenção para a humanidade
Mas não tem salvação para os anjos que caíram. Os anjos que caíram não têm salvação. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Né? Então, os anjos que pecaram estão presos, estão, né, impossibilitados de ter salvação. A salvação Deus só providenciou para a humanidade. Os anjos que pecaram não têm salvação. Então, não tem salvação para o diabo, não tem salvação para os principados e potestades e forças do mal e tudo mais. Esses não têm salvação. E esse versículo ele nos leva a entender exatamente isso. Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Uma coisa que Deus fez com os anjos foi: pecou, acabou. Não tem um plano de salvação para os anjos. Né? Tem um teólogo da Igreja Antiga chamado Orígenes. E Orígenes escreveu, né, dentro das suas obras, uma teoria onde ele acreditava que no final Deus ia perdoar todo mundo, até o diabo. Né? Todo mundo ia ser perdoado. Talvez as pessoas até ficariam no inferno por um período, mas não para a eternidade toda. Só que um tempo depois, lá pelo século III, IV, essas ideias acabaram sendo, né, descartadas, porque na Bíblia não existe nenhum indício que diga que esses seres vão ser perdoados. Certo? Coisa da cabeça de uma pessoa. Na Escritura o que a gente vê é que, olha, eles estão presos só esperando o juízo. E juízo aqui é a condenação, tá? Esperando a condenação. Então, não vai ter salvação para os anjos que caíram. Já pensou, né, olhando de novo esse texto, todo mundo que pecasse da humanidade tivesse o mesmo destino, fosse lançado no inferno, preso com correntes de escuridão, o que ia acontecer? Está todo mundo preso, não é verdade? Porque todo mundo peca. Maior ou menor grau, mas todo mundo está sujeito a pecar. Então Deus, na sua infinita graça, misericórdia, não reservou para nós, seres humanos, o mesmo juízo que ele determinou para a humanidade, para os anjos. Né? Aqueles que entregam sua vida para Jesus, creem, que recebem Jesus como Senhor e Salvador, né, continuam aqui nesse mundo, podem eventualmente pecar, mas sabem que o futuro não é um futuro de juízo, como no caso dos anjos, mas um futuro de graça, de oportunidade de estar com o Senhor para toda a eternidade. Então essa é uma diferença fundamental, né, entre a nossa criação e o plano de Deus para as nossas vidas versus aquilo que a gente vê com os anjos. Anjos que pecaram, pecaram. A única coisa diferente dos anjos, e pensando um pouco nós, que quando Deus falou para Adão, se você pecar, ou se você comer dessa árvore, você certamente morrerá. Então, essa foi a sentença para o pecado do ser humano. A morte. Tanto que Paulo fala que o salário do pecado é a morte.
né, ou a recompensa ou a consequência, e a gente pode usar salário aí para representar muitas ideias, né? Recompensa, consequência, resultado. Mas o fato é, o pecado traz a morte. Então, as pessoas morrem. Elas não morrem por causa do pecado. Elas morrem por causa da desobediência lá atrás no Jardim do Éden, causada pelo primeiro casal que pecou. Né? Então foi essa atitude deles de terem desobedecido ao Senhor habilitou a morte e hoje as pessoas morrem. E elas podem morrer debaixo do pecado ou debaixo da graça. Mas as pessoas continuam morrendo. Veja, você entrega a vida para Jesus, enquanto Jesus não voltar, você pode morrer. Na verdade, Marquinhos? Né? Só que aí a diferença é entre o morrer debaixo da graça e morrer debaixo da lei, debaixo do pecado. Né? Vai nos levar para caminhos diferentes. Os anjos não podem morrer, eles são seres imortais. Né? Mas, no caso deles, dos que pecaram, Deus não criou nenhuma forma de redimir os anjos que pecaram. Pecaram a pecar. Né? Principalmente pelo fato de que os anjos foram criados numa condição bem diferente da nossa. Né? Eles estavam lá, na presença do Senhor o tempo todo, conheciam Deus, né? Tinham testemunhado tudo aquilo que Deus fez com o seu poder. O ser humano ficava num jardim que Deus visitava, né, só no fim do dia. Então essa presença, esse privilégio de ter a presença do Senhor ali para qualquer momento, os anjos tinham. Um homem não. Então essa diferença, né, fez com que os anjos se tornassem desculpáveis. Né? Eles estavam no ambiente perfeito, na presença de Deus. Os que pecaram, né? Esses não têm desculpa. Esses, né, como a gente vê no texto, Deus não poupou os anjos que pecaram. Então esses não têm o que fazer. Outra coisa que as escrituras falam, e a gente vai para o lado direito agora desse slide, né? Diz que os santos e redimidos, ou seja, nós, aqui estamos falando da gente, da igreja, julgarão os anjos. E isso foi o apóstolo Paulo que falou aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Né? Esse é um texto bastante, posso dizer assim, enigmático, Marquinhos. De que anjo será que ele estava falando? Dos caídos? Dos que não caíram? Né? Porque tudo é anjo, né? Não deixou de ser anjo porque caiu. Continua, né, com a essência angelical. Mas sem, né, a glória de Deus na vida deles. Né? Estão em trevas. Então, se ele está falando dos anjos no geral, ou dos anjos caídos, não sabemos. Podemos discutir aqui e não chegar em nenhuma conclusão. Há quem diga que é uma referência para os anjos caídos. Nós julgaremos, como você vê aí no texto, né? 1 Coríntios. Né? E há quem diga que para todos os anjos. Né? Mas o fato é, Deus atribuiu à igreja, né, a tarefa, lá no fim dos tempos, julgar os próprios anjos. Né? Então, de alguma forma, os anjos vão ser julgados pela igreja. De novo, não sabemos se são todos, se são só os que caíram. Né? Os que caíram já vão ser condenados, então é um julgamento mais pro forma, Marquinhos, não vai mudar nada do que eles já têm como
destino, né? Mas nós julgaremos os anjos. Uma coisa que a gente não vê no caso dos anjos, não vão julgar os homens. Né? Quem vai julgar os homens é o justo juiz, que é Deus. Ele é quem vai julgar os homens. E eu estou falando exatamente daquela passagem lá em Apocalipse, né, que fala, né, que vão se abrir os livros, tanto das obras quanto da vida. No livro das obras tem tudo que as pessoas fizeram, pensaram ou falaram. E o livro da vida tem quem é que vai ser salvo. Está escrito ali. E aí aquela passagem que os mortos dão seus mortos, o mar dão seus mortos, a terra dá seus mortos, todo mundo ressuscita, o grande julgamento final. Óbvio que nós não seremos condenados como igreja, a gente já tem a redenção garantida. Óbvio para aqueles que perseveram, né? Porque quem não persevera volta para o mundo, não deu. E Deus vai julgar os homens. Mas por alguma razão Deus também deu para os seus santos e redimidos, a igreja, a tarefa de julgar os anjos. Os anjos não vão julgar ninguém, mas vão ser julgados. Quem? Os caídos, os não caídos? Todos? Não sabemos. Mas está aí uma coisa que Deus reservou para a sua igreja. Os santos e redimidos julgarão também os anjos. É parte do plano de Deus para nós a redenção, uma coisa que os anjos não têm, e também julgar os anjos, uma coisa que eles não vão fazer para a humanidade. Amém? E aí, Marquinhos? Tá se preparando para julgar os anjos? Gente, se a gente parar para pensar, né? Nossa, a gente não tem ideia da dimensão espiritual das coisas. Está lá na Bíblia. Talvez você já até leu esse versículo em algum lugar, em algum momento. Ou em algum contexto. O fato é, você e eu, nós vamos julgar os anjos. Como que isso vai ser? Não sei. Mas tentando imaginar como é um julgamento, né? Os anjos lá, ó, esse anjo fez isso, esse anjo fez aquilo. Como que você julga esses anjos? Pensando assim, né? Tentando imaginar como vai ser a cena. Se vai ser coletiva, a igreja, ou individual, não sei. Mas os anjos vão estar lá para serem julgados. Isso nos dá a entender que no final todos vão ser julgados, tanto homens quanto anjos. Isso faz sentido, né? Pensando aqui faz sentido, porque se no final, lá em Apocalipse, vai ter novo céu e nova terra, é novo céu e nova terra. Então é uma nova criação chegando para aqueles que foram, né, julgados e aprovados para entrar nesse novo céu, nessa nova terra. Não vou ficar falando de novo céu e nova terra, porque isso é tema para outro estudo. Mas vou deixar a pergunta aqui, Marquinhos. Será que esse novo céu e a nova terra seria um outro planeta? Ou será que seria esse planeta aqui renovado? Né? Deixa o suspense aí, né? Um novo. Será que é esse aqui renovado? Ou será que acaba esse aqui e vai para um outro planeta? Planeta para ir tem, né? Porque ciência diz que tem, né? Planeta para não acabar mais, né, Val? Então, se é outro planeta, sabemos, mas que tem, tem. Mas vamos continuar. Anjos também são a prova de que o mundo espiritual é real. Texto que está aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 11, e depois os versículos 14 e 17. Aqui é com Eliseu, tá?
O rei da Síria ficou angustiado com este incidente, né? Só para a gente recapitular o que estava acontecendo aqui. O rei da Síria tentava atacar Israel, né? E alguém sabotava o ataque dele. Por quê? Porque Deus revelava para Eliseu, Eliseu avisava o rei reagia e o exército da Síria era frustrado, e não conseguia lograr êxito, né? Então chamou os seus servos e perguntou: vocês vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? O rei achava que tinha um infiltrado lá dentro, né? Tinha alguém passando a letra lá para o rei de Israel, né? Mas aí alguém diz: não, rei, não tem nada a ver. Tem um profeta lá que o Deus de Israel fala para ele fala para o rei sai na frente, né? Versículo 14. Então o rei enviou para lá era para onde Eliseu estava, né? Cavalos, carros de guerra e um grande exército. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Então, né, o rei fez o que qualquer um faria, né? Já que é esse Eliseu que está aí, vamos atacá-lo, e aí acabou, né, para o povo de Israel. Vamos continuar. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? O moço estava com medo, mas acho que toda a cidade estava apavorada, né? Porque imagina, eles chegaram de noite, cercaram a cidade, e tudo bem, à noite você não percebe, né? Pegaram um pouco na surdina. Quando amanheceu, aquele exército todo cercando a cidade, tá? Continuando. Ele respondeu, né, Eliseu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, o exército que estava ali para atacar Eliseu era um exército de pessoas, seres humanos, que era grande, porque o rapaz ficou apavorado. Mas Eliseu falou assim, ó, não se preocupe, tem mais gente conosco do que com eles. E por um momento, o rapaz conseguiu enxergar o mundo espiritual sendo desvendado ali. E no mundo espiritual, né, ele via que tinha muito mais gente, muito mais seres angélicos, angelicais, do lado dele e de Eliseu do que o exército inimigo que estava lá. Isso nos faz pensar a respeito de como que o mundo espiritual ele funciona, né? Às vezes a gente tem a sensação de que as coisas elas estão organizadas em camadas. Então tem nós aqui, aí aqui em cima tem mundo espiritual, e aqui em cima tá Deus. Como se fosse três camadinhas, sabe? Nós, aí na camada do meio, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Vamos ver, Marquinhos. Vamos lá pra tela. Aí, vamos imaginar o seguinte. Se vai dar certo. Vamos lá. Tela em branco, né? A gente pode imaginar que as coisas funcionariam mais ou menos dessa forma aqui. Ó. Três camadinhas.
Então, aqui em cima, Deus. Aqui embaixo, os homens. E aqui no meio ficaria o mundo espiritual. Vou colocar aqui, ME, mundo espiritual. Por alguma razão a gente tem a ideia de que a coisa funciona dessa forma. Então, um em cima do outro. Mas não é assim que funciona. Tá? A coisa funciona de um jeito diferente. Vou colocar aqui desse lado. Então, funciona assim. Ó. Então, aqui é o mundo dos homens, aqui o mundo espiritual e o reino de Deus aqui em cima. Então, isso significa que nós estamos contidos dentro, né, desse contexto do mundo espiritual. É por isso que não existe uma camada em cima. Eles estão no mesmo plano que a gente. Tá? Só que num contexto onde nós não conseguimos enxergar. Tá? Só que o contexto deles é maior, então embarca mais, né? Embarca mais aquilo que nós podemos fisicamente, né, ocupar. Tá? E a prova disso é que a Bíblia nos dá indício de que existem espíritos que são territoriais. Eles ocupam determinado território. Então, se eles ocupam determinado território, eles não poderiam estar aqui em cima. Sabe, aqui eles têm que estar em algum lugar junto. Porque senão como eles ocupam um território, se eles estão em outra dimensão, estão meio que, né, combinando essas realidades aqui. Né? O desenho é rústico, porque a ideia não é falar disso aqui neste estudo, a gente vai falar isso em outro estudo, sobre o mundo espiritual, efetivamente. Mas entenda que eles estão presentes nessa mesma realidade que nós estamos. Não é uma coisa separada, né, ou desconectada. Estão aqui. Assim como estão com o Senhor. Tá? Então, os anjos, quando eles são enviados por Deus para falar conosco, eles atravessam essa região chamada de mundo espiritual, né? Chega até aqui, né? Nessa interseção. Mas os seres espirituais, eles estão na mesma realidade que nós estamos aqui. Essa realidade que nós estamos é uma realidade temporal, porque somente Deus é eterno. Tá? Então, eles não conseguem ver futuro, não conseguem ver passado, eles só veem aquilo que a gente está vendo. Está na mesma realidade que nós estamos. E eles têm acesso livre a esse lugar. Um exemplo disso foi Deus perguntando para Satanás, de onde que você vem? Ele falou que vem da onde? De rodear a terra e de passear por ela. Porque ele não está num lugar isolado da gente, como a gente pode imaginar, sabe? Uma camada separada aqui, ó. Né? Ele está ali, né? Como se fosse mesma realidade, só que, no caso deles, espiritual. Nossa realidade é física. Mas ele está aí, ó, andando, passeando, vendo as pessoas, ouvindo as pessoas, né? E provocando as pessoas para terem as mais diferentes reações. Então, os anjos, e eu vou voltar para o slide anterior, os anjos, eles mostram para nós que o mundo espiritual, ele é real. E ele está em constante contato aqui conosco. É que Deus, na sua infinita misericórdia,
não permite que esses seres, né, sejam vistos o tempo todo. Né? Por quê? Porque senão a gente ia ficar um pouco abalado, digamos assim, né? Naturalmente abalados. Muitas visões de anjos na Bíblia, né, você vê o anjo dizendo o quê? Porque tenha medo. Então, se o anjo fala para você não ter medo, é sinal que assusta, né? Não é um ser humano como a gente está acostumado a ver. Deve ser um ser com alguma característica diferente para ele falar assim, não tenha medo, não se assuste. Né? E quando eles percebem que são anjos, né, a reação é completamente diferente. Veja Josué. Josué, quando viu o anjo do Senhor, ele perguntou, você é dos nossos ou não? Né? Porque ele não reconheceu, né? Ele estava, né, junto com o povo de Israel, uma infinidade de gente, não dava para saber quem é quem, mas ele viu aquele ser e falou assim, você é dos nossos? Ele falou assim, não sou, eu sou um anjo enviado da parte de Deus. Então já mudou completamente de figura. Então o mundo espiritual ele é real. Nós não vemos, algumas pessoas têm, né, a visão aberta, nós não vemos porque ia ser um pouco chocante, né, você vê esses seres aí o tempo todo. Diga, Val. Na semana passada, falando sobre não, hoje está aqui, que as penas estão caindo aqui no chão. Eu falei, Jesus, tomado. Aí catou a pena, assim, morreu um pouco aqui, ó. Hoje está aqui, ó, a pena. Depois, falando que dia, a pena, cada coisa. Vamos lá, vamos fazer. Eu estou no site da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos ver quantas vezes aparece a palavra anjo no site. Vamos ver se ele ajuda a gente a saber. Tá? Vamos lá. Aqui, todos os livros. No Antigo Testamento, vocês estão vendo aqui na tela, ó, 112 vezes aparece a palavra anjo. Anjo mesmo, tá? Porque pode ser que, né, apareça uma figura que no texto, né, é um homem, mas a gente sabe que é um anjo. A palavra anjo mesmo, né, 112 vezes. E o livro de Zacarias é o livro, né, de mais os anjos são mencionados. Depois tem Juízes, tem Gênesis também, Números, por aí vai. Tem alguns que aparecem pouco, mas Zacarias tem bastante. Se a gente olhar a ocorrência aí em Zacarias, são muitas visões, né, que Zacarias teve de um anjo que estava sempre falando com ele. Olha, logo no capítulo 1, versículo 9. Então perguntei ao profeta, meu senhor, quem são esses? E o anjo que falava comigo respondeu. Então, o anjo estava ali falando com ele. Vamos dar uma visualização rápida aqui para a gente ver. Tá? Visão dos cavalos. Né? Um pouquinho mais para frente, no versículo 11. Né? O anjo do Senhor que estava entre as murtas. Né? E disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Essa visão é muito interessante. Bem no comecinho do ministério, né, no 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no segundo ano do rei Dario, e aí, né, um contexto, cativeiro, era a época do cativeiro, ali, o povo estava na Babilônia, espalhado, alguns na Pérsia, Dario, né, era o rei persa que estava governando,
e Zacarias era um profeta do Senhor, né? Tive de noite uma visão, e eis um homem montado em um cavalo vermelho, né? Que estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios aqui pode ser marrom, pardo, e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são esses? E o anjo que falava comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse, eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então, essa é a ideia, né? Os anjos, eles estão aí, ó, né? Andando, circulando, vendo, observando, às vezes lá, às vezes aqui, a presença do Senhor, mas eles estão sempre fazendo aquilo que Deus quer que eles façam. Essa é a principal verdade que nós precisamos ter. Depois do iluminismo, o iluminismo ele trouxe uma ideia, que é a ideia da razão, né? E os iluministas, né, eles começaram a dizer que tudo aquilo que não era real, né, você pudesse interagir com os seus sentidos ou explicar de forma racional, deveria ser desconsiderado. Então, esses iluministas começaram a influenciar um grupo de teólogos, que são chamados hoje de liberais, porque esses teólogos começaram, aproveitando essas ideias iluministas, começaram a identificar que tudo aquilo que não pode ser explicado racionalmente, né, deveria ser considerado mito. E eles enquadraram anjos, demônios e milagres nessa categoria de mitos. Então, para esses teólogos liberais, anjos, demônios, são mais figuras, né, de linguagem do que necessariamente seres reais. Então, infelizmente, tem um segmento dentro da igreja, de modo geral, que acha que anjo é só uma figura de linguagem, não deve ser entendido como um ser real, mas como uma figura de linguagem, ou pior, uma maneira como um povo mais, né, primitivo via coisas que eles não sabiam explicar de forma racional. Tá? Em oposição, né, tem um grupo de teólogos que são conservadores, né, eles acreditam naquilo que a igreja sempre acreditou, não nessa demitização que o iluminismo tentou trazer com a sua razão. Nós aqui acreditamos que esses seres, eles são reais. Eles não são figuras de linguagem, né, ou mitos que foram inseridos na Bíblia para poder acomodar crenças antigas. Né? São seres reais. Tá? Estão aí, que interagem, que fazem a vontade de Deus, que são imortais, que executam a vontade de Deus, né, em todos os sentidos. Eu não mostrei para vocês, mas aí em Apocalipse, né, voltando aqui para a tela, em Apocalipse vocês vão ver, ó, vou colocar aqui anjos de novo. Vamos ver se ele vai trazer aqui a telinha. Certo, Marquinhos? Não trouxe? Vamos ver aqui, ó. Todos os livros. No Novo Testamento, 78 vezes aparece anjo. Então, é o livro que mais fala de anjos, é o livro de Apocalipse, nessa busca que eu fiz aqui. Enquanto Zacarias, que é o que tem a maior ocorrência da palavra anjo, tem 21, Apocalipse tem 78. Então, 78 vezes você vê anjos
aparecendo. E parece que tem até um pouquinho mais, ó, porque se a gente olhar Lucas tem 24, mais do que Zacarias. Então é o segundo livro que mais fala a respeito de anjos. Então você vê o anjo Gabriel aparecendo em Lucas, você vê anjos aparecendo ao longo do ministério de Jesus, né, para falar da ressurreição, para consolar no jardim. Então os anjos são reais. Jesus falou de anjos. E Jesus não falou de anjos como uma figura de linguagem ou como um ser mitológico. Só que eu estou terminando, né? Muitas culturas identificam esses seres, né, nas suas religiões, né? Então, por exemplo, os muçulmanos, eles acreditam que o Alcorão, né, foi entregue para Maomé através de um anjo. Se não estou enganado, Gabriel. Ou Miguel, enfim, desses, né? Mas outras culturas, né, identificam seres, né, seres que, se a gente olhar, eles são anjos, né? Se são de Deus, se são os caídos, aí tem que investigar muito no detalhe. Mas anjos aparecem em quase todas as religiões de alguma forma. Sejam os caídos ou os não caídos, né, os que são de Deus, né? Quase todas as religiões mencionam a existência de algum tipo de ser que, né, se a gente traçar um paralelo, pode ser um anjo, de alguma forma, sabe? Porque eles estão aí o tempo todo, né, falando, né? Se você pensar, por exemplo, um anjo apareceu lá para a escrava de Sara, quando ela estava fugindo no deserto. E ela era uma estrangeira, ela não era do povo de Deus, a escrava Agar. Ela era uma estrangeira. Balaão, né, quando foi amaldiçoar o povo, um anjo desenrolou a língua da jumenta, né, para que pudesse falar com Balaão. E Balaão não era do povo de Deus, né? Quando o rei Belsazar estava dando banquete, bebendo nas taças né, da casa do Senhor, uma mão começou a escrever na parede, né? E provavelmente uma mão de anjo, né? Não da família Adams. Né? Eu não ia perder a chance de fazer essa piada, né? Né, Marquinhos? Né? Então, anjos estão aí, né, em todo lugar, tá? Observando, fazendo a vontade de Deus, né? Não sabemos, né, detalhes a respeito deles, mas eles são reais. Só que alguns caíram. Alguns caíram. E o nosso próximo estudo bíblico, a gente agora vai falar dos anjos que caíram. Então, quem são os anjos que caíram? Esses são os nossos inimigos, tá? Os anjos que caíram são necessariamente inimigos de Deus, porque eles não são páreos para Deus, né? Acho que o diabo consegue brigar com Deus? Consegue, Marquinhos? De jeito nenhum, né? Mas eles são nossos inimigos. Então, nossa próxima série de estudos, a gente vai falar sobre o poder das trevas e os anjos caídos. Amém? Então, semana que vem, começamos um novo estudo para falar do poder das trevas.